Ok, deixa eu aceitar aqui. Bom, eu vou compartilhar minha tela daqui a pouco, eu já posso começar a compartilhar. Pode começar. Deixa eu ver aqui. Estou aqui falando com o microfone fechado. Dá um oi, fala um pouquinho de você. Vocês já estão vendo aqui a minha tela? Já. Só não está no modo apresentação. A gente está vendo todos os slides do lado. Tá, deixa eu colocar aqui. O que eu fiz aqui? Espera aí. Ela acabou saindo aqui sem querer. Deixa eu voltar. Eu acho que é lá em cima, naquele televisão. Voltou? Voltou? Não, para mim nunca saiu. Tá aqui. A Ah, foto do cientista e você. tá bom. Então agora eu vou colocar aqui. Pronto, tá aqui. Perfeito, perfeito. Querida, olha, muito obrigada, Dete, por ter convidado, por criar essa equipe maravilhosa e a oportunidade do meu coração de compartilhar com vocês, que é algo que eu faço com muito prazer e muito carinho, que é a minha paixão pelos óleos essenciais, né? Eu, assim, não tenho tanta vocação, mas eu estou aprendendo a desenvolver o negócio do Terra, mas uma coisa que já vem de mim e que eu gosto muito é de compartilhar conhecimento, principalmente ligado à área médica, à área científica, porque nesse momento até eu estou fazendo mestrado dentro da Secamago, estou iniciando, né, com os óleos essenciais, porque eu quero levar credibilidade para os médicos. Esses óleos são maravilhosos, têm uma qualidade incrível. E quando eu finalmente encontrei um óleo que conseguisse trazer a eficiência, a terapia para os tratamentos, as indicações que eu sempre vi nos livros, vocês não imaginem como eu fiquei maravilhada, e agora eu quero compartilhar de uma forma séria isso. E vou passar tudo que eu aprender para vocês, para que vocês possam fazer isso também, no seu dia a dia, com as pessoas que vocês conversam, e principalmente quando conversam com alguém da área de saúde, tá? Então, por isso que eu acho importante a gente falar sobre o tema terapia integrativa, que é exatamente a ligação do óleo essencial, da aromaterapia, junto à classe médica, à classe terapêutica, e a gente vai entender bastante essa conexão, essa terminologia, e vocês vão sair daqui falando muito bem com a área técnica, e no final tem um convite especial para vocês, tá? Então, vamos começar entendendo o que são práticas integrativas e complementares. O Sistema Único de Saúde, alguns hospitais particulares também, aqui no Brasil, a gente chama de Sistema Único de Saúde, todos os hospitais ligados ao governo, né? E o governo, o SUS, né, que é o que, vamos dizer, o órgão máximo que coordena os hospitais governamentais de atendimento público, eles começaram a incluir as práticas integrativas, que são recursos terapêuticos baseados em conhecimentos da medicina tradicional. É como se a medicina convencional enxergasse a medicina tradicional, os índios, né? A Ayurveda, a medicina ayurvédica, também a gente pensa em homeopatia, é mais ou menos a todas aquelas terapias de bem-estar que são utilizadas fora daquilo que é ensinado nos cursos de medicina, nos cursos de farmácia, muitas vezes, nos cursos de saúde em geral. É como se hoje houvesse um olhar e uma vontade de que a base científica, porque aí também não é só você pegar qualquer loção capilar e isso aqui vai fazer bem. Não, a gente tem que tomar cuidado também para sair do charlatanismo, né? Então, é por isso que é importante a gente ter a pesquisa, a gente ter algum embasamento para poder comprovar e levar para a classe médica, né? E levar para a área de saúde mais embasamento, justamente para que não haja nenhum problema, não haja nenhum problema nem com relação a falar que uma coisa faz bem e ela não faz, e também lembrar que existem, apesar de produtos naturais, existem toxicidades, existem limites, existem coisas que têm que ser respeitadas. Então, é isso que as práticas integrativas vêm trazer, esse novo olhar
E vocês vão ver uma coisa maravilhosa, que é uma médica integrativa, como ela enxerga, né, as práticas integrativas, e ela é da oncologia. Por isso que a gente está falando hoje sobre práticas integrativas, oncologia e óleos essenciais, né? Então, voltando ao Sistema Único de Saúde, ele reuniu 29 procedimentos que hoje estão para atendimento público dentro da do nosso SUS. Então, as práticas integrativas e complementares, que tem a sigla de PICs, né? Que não são práticas integrativas e complementares, no plural, mas sim saúde, o S, práticas integrativas complementares de saúde. Então, isso é o que a gente tem hoje, e o importante é que essas práticas não substituem o tratamento tradicional. Por isso que a gente não gosta do nome alternativa, e sim integrativo e complementar, porque elas são um adicional, um complemento às indicadas por profissionais específicos, conforme a necessidade de saúde de cada caso. Então, vamos ver aqui qual foi a lei que colocou a nossa amada aromaterapia dentro das práticas integrativas. Isso aconteceu em 2018, exatamente no ano em que a Doterra entrou no Brasil, numa portaria do SUS, aonde se incluiu várias práticas, entre elas a aromaterapia. Essas práticas aqui, olha. Como vocês podem ver, a Ayurveda, apiterapia, aromaterapia, bioenergética, homeopatia, acupuntura e medicina tradicional chinesa, entre outras. Se nós pararmos para pensar, quando a gente pensa na aromaterapia, ela está correlacionada a muitas dessas práticas, como, por exemplo, o Ayurveda usa óleos essenciais. A medicina tradicional chinesa usa óleos essenciais. Reflexologia, gente, podemos usar óleos essenciais para potencializar. Nós vimos aqui pessoas que utilizam em acupuntura, né? Shantala, né? Que é aquela massagem especial para os recém-nascidos. A yoga, nós temos até um kitzinho de yoga. Então, a aromaterapia, não só por ela propriamente dita, né? Como ela pode integrar outras práticas, e por isso que é muito importante a gente conhecer e a gente aproveitar essa oportunidade, né? De estarmos aí utilizando a aromaterapia. E como que a aromaterapia está descrita dentro das práticas integrativas? Ela está descrita como uma prática secular que utiliza a propriedade dos óleos essenciais, que são concentrados voláteis de vegetais, para recuperar o equilíbrio e a harmonia do organismo, visando a promoção da saúde física e mental, bem-estar e higiene. Com amplo uso individual e ou coletivo, né? Ela pode ser associada a outras práticas, como eu já falei, como, por exemplo, a terapia com florais, cromoterapia, é considerada uma possibilidade de intervenção que potencializa o resultado do tratamento adotado. Essa prática multiprofissional, ela tem sido utilizada por enfermeiros, psicólogos, vários terapeutas da área de saúde, né? Veterinários, naturistas, e ela é empregada em diferentes setores da área da saúde, de modo a complementar e estabelecer o reequilíbrio físico e emocional do indivíduo. Eu selecionei 3 olhinhos, porque, como nós vamos falar sobre oncologia, esses, para mim, são padrão ouro quando a gente pensa em oncologia. Esses 3 óleos são o frankincense, o lavanda, né? Inclusive, o meu trabalho de mestrado no AC Camargo vai ser a lavanda, porque a lavanda para mim, ela é como se fosse o médico geral dos óleos essenciais, a lavanda. E a frankincense também. A gente diz que quando a gente não sabe o que usar, você vai potencializar o que quiser com frankincense e pode usar. São óleos seguros, maravilhosos. E quando eu penso numa sinergia para a oncologia, o DDR Prime. Por quê? Porque ele restaura, ele tem também o frankincense, ele recupera, ele regenera células. Então, quando a gente pensa numa célula que precisa voltar, que precisa ter o seu campo biológico na sua função máxima de trabalho, eu entendo o DDR Prime como uma excelente opção. Então, para a gente facilitar, eu penso em oncologia, como que eu posso ajudar alguém, seja em qual fase
da oncologia, seja, às vezes a pessoa está no diagnóstico, já está nervosa, né, que é onde eu vou trabalhar, ela já pode ter tido um diagnóstico complicado, vai para o tratamento e após o tratamento, às vezes tem alguma sequela. Então, esses 3 óleos para mim são padrão ouro, pensando em oncologia. E voltando, por que o óleo essencial ele é tão importante? E mesmo fora dos 3 que eu coloquei, é importante a gente ver o óleo essencial como algo que ajuda tanto o nosso organismo, porque eles são o produto final de uma fusão de luz e matéria, que se inicia na fotossíntese da planta e finaliza na produção de uma substância muito rica em energia. Gente, isso é muito importante. Quando alguém fala para mim o que é óleo essencial, eu penso em uma planta. Em uma planta que, infelizmente, quando a gente tira ela do habitat natural, ela começa a morrer. Ela vai perdendo a energia dela. É diferente você pegar uma laranja do pomar, ou você pegar uma laranja que ficou guardada no supermercado, que passou por algum tratamento, vamos dizer, né? Ela foi colhida ainda verde, de amadurecimento, enfim. Pensem que, na verdade, a maioria dos óleos essenciais que a gente utiliza, né? A maioria, não todos, eles são parte do nosso alimento. E o que acontece? Quando a diferença entre um alimento que fica fora da luz, que fica fora do seu ambiente natural, e um óleo essencial, que também fica fora, é que o óleo essencial mantém as características que ele ainda tinha quando estava na planta. Gente, olha como isso é lindo, como isso é rico. E por isso, quando você tem um óleo de qualidade, ele é tão importante para o nosso corpo. Então, cuide do seu óleo essencial, ele pode durar anos. Se você não deixar no calor, se você não ficar abrindo toda hora, abrir, fechar e guardar corretamente, porque ele é uma usina rica em energia, a energia da planta. Isso não é maravilhoso? Vocês já pararam para pensar nisso? E exatamente por isso os óleos essenciais são estimuladores do crescimento saudável. Lógico que nós estamos falando aqui de óleos essenciais seguros, né? Você escolhe quais são os óleos essenciais mais seguros. O que eu gosto na doTERRA é que ela já escolhe para a gente. A gente nunca vai ter um óleo essencial, porque, gente, a natureza, ela faz coisas boas, mas ela também faz venenos. Um óleo essencial de arruda, ele é péssimo para a nossa saúde, ele é um veneno. Mas isso você não vai encontrar à venda. Noz moscada, outro veneno. Mas aí o que a gente faz? A gente utiliza óleos essenciais que são ótimos para a nossa saúde. E isso essa empresa já escolheu, e a aromaterapia, as pessoas que estudam sabem quais são os óleos mais seguros e que trazem essa maravilha de operar de uma forma saudável nas nossas células, a parte física, quando a gente tem uma dor, quando a gente quer uma regeneração, a parte emocional, que a gente sabe tão bem quantos de nós nos acalmamos, conseguimos dormir melhor com óleo essencial, e o que a gente chama aqui de parte espiritual é quando você entra em contato com você mesmo, numa meditação, faz uma conexão, eu preciso saber, eu não sei o que eu quero fazer no meu futuro, usa um óleo essencial, faz essa conexão, porque o seu futuro é o seu Deus, né? A sua conexão é o seu Deus. E o que eu acho interessante, que é diferente de um medicamento, é a volatilidade. Por que, Quidinha, é tão importante a volatilidade? Porque o óleo essencial entra no nosso corpo e ele não fica saturando os nossos receptores. Ele entra, faz o que tem que fazer e sai. Olha que interessante, diferente de um medicamento que se complexa e não sai mais muitas vezes das nossas células. O corpo tem que ter um trabalho muito grande para poder eliminar uma substância química artificial diferente de um óleo essencial, que é uma molécula pequenininha e que tem um potencial tão grande, né? E quando a gente pensa em práticas integrativas, vamos pensar agora com relação à medicina integrativa. Quando eu entro no campo, gente, medicina integrativa é diferente de prática integrativa, porque na medicina é o médico que está escolhendo. Nós vamos falar um pouquinho aqui de oncologia, médicos escolhendo, medicina integrativa. E eu trouxe uma pessoa maravilhosa, tá? Capturei algumas informações dela, que se chama doutora Sabrina Chagas.
Ela é uma oncologista que utiliza práticas integrativas, inclusive óleos essenciais. Olha que maravilha, na sua prática, já há muitos anos. Ela trabalha no Rio de Janeiro, obviamente que eu vou visitá-la quando estiver no Rio de Janeiro. E qual é a ideia de um médico que adota as práticas integrativas, entre elas a aromaterapia, para cuidar do seu paciente? Porque ele enxerga o paciente como algo que precisa, como um ser que precisa de um cuidado especial, que precisa melhorar a sua autoestima, ele tem compaixão deste paciente. Então, ele entende o equilíbrio mente-corpo, ele entende a importância de exercícios físicos, nutrição, a importância do ambiente físico, relacionamentos, sono. Então, hoje, os médicos estão indo pelos caminhos da humanização da saúde, que é fazer, através das práticas integrativas, dar algo além para o seu paciente. E imagina a nossa responsabilidade como consultores de bem-estar de repente, plantar uma sementinha dentro de um médico, dentro de alguém da área de saúde. Por que não? Né? Até porque a gente já tem muito embasamento. Eu vou mostrar para vocês que existem, sim, muita ciência por trás dessa medicina integrativa, né? Então, isso é lindo e somos nós aí que vamos carregar nossa bandeirinha cheirosa dos óleos essenciais para colocar isso, sim, dentro aos pouquinhos, né? Além da nossa saúde, nossos familiares, também, por que não? Quando alguém precisar de alguma coisa, peça para o seu médico se informar. Se ele não sabe por como, a gente vai explicando aos pouquinhos, né? Vamos conversando entre nós. E aí, por que essa médica, ela entende e ela aplica oncologia integrativa? Gente, ela é oncologista, essa médica, ok? Uma pessoa maravilhosa, jovem. Nossa, quase chorei quando eu vi a apresentação dela, de tão feliz que eu fiquei em saber que um profissional do câncer tem essa visão. Ela mostra, e vejam a importância de você, consultor de bem-estar, levar informação de saúde para as pessoas. Vejam que um câncer, como a gente pensa, veja a Angelina Jolie, ela retirou a mama porque ela descobriu que ela tem um gene que pode transformar em câncer. Ok, e daí se você tem o gene? Você tem de 10 a 20% de todos os cânceres vem da parte genética. A maioria vem de fatores ambientais, maus hábitos. Lembra daquela piramidezinha que a doTERRA tanto fala? Gente, aquilo é a base da saúde. Então, dentro do câncer, que é o mal do nosso século, né, que é uma doença muito complicada, que infelizmente acomete muitas pessoas, vejam como você pode fazer muita coisa. Olha só, obesidade, histórico familiar, né, que eu falei que é o bem pouco, infecções virais, cuide da sua saúde, não deixe um vírus se instalar, né, que é o papilomavírus, por exemplo, no caso do câncer de colo uterino. Fator ocupacional, aonde você está trabalhando, muitas vezes tem você trabalha num ambiente que tem alguma poluição, um ambiente muito estressante, radiação ultravioleta, estilo de vida sedentário, muitas vezes o uso de drogas contínuas, né? De alguns procedimentos médicos também, olha, 1%, mas pode causar câncer. Poluição ambiental, que é algo que a gente convive, né? Olha que a gente está o tempo todo. Fumar, enfim, vejam que na balancinha do que causa câncer, 10 a 20% você recebe hereditariamente, mas 80 a 90% vem do ambiente. E se vocês pegarem o estudo, né, que foi colocado agora pelo câncer, na revista Epidemiologia do Câncer, né, em fevereiro de 2019, no Brasil, uma mudança de hábitos poderia evitar 63 mil mortes de câncer por ano. Então, vejam que você não é um consultor só do doTERRA, não fala só de óleo essencial, que é maravilhoso, mas imagine que você pode estar evitando que algumas pessoas, através do seu dia a dia, venham a sofrer o câncer, sim. Ele pode ser evitado se você tiver bons hábitos. Isso é ciência baseada em evidência, gente. Veja uma importância
de levar aquela pirâmide, né? Tá tudo naquela pirâmide ali que a gente coloca. Por quê? Quais são os 5 fatores de risco, se são relacionados ao estilo de vida, que podem evitar a morte dessas 63 mil pessoas ao ano? Tabagismo, evitar o fumo, diminuir o consumo de álcool, o excesso de peso, controlar sim, gente, qualquer gordura a mais chama-se inflamação e é a base de várias doenças, a alimentação não saudável, comer é exceção e não virar a regra, invertendo aos poucos, seja apaixonado pelos óleos essenciais e pelas plantas que estão nos óleos essenciais. Eu adoro uma laranja, né? Eu adoro, pense nas plantinhas, pense nas ervas, olha que maravilha. E falta de atividade física, né? Esse assunto é um artigo que foi publicado. Então, olha, está nas nossas mãos sermos doentes, né? Ou sermos saudáveis. E detalhe, se você tem esse conhecimento, ajude as pessoas que não têm. Agora, existe alguma coisa que é muito importante a gente ter em mente, que é o que muitas vezes a gente reclama da Anvisa. Anvisa, não podemos falar nada de óleo essencial. Ai, meu Deus do céu, eu quero falar, mas tem gente que coloca que isso aqui é bom. Olha, que a Edinha falou, esses 3 óleos são ótimos para o câncer. Por que a gente não pode falar isso? Porque muitas pessoas evitam o tratamento convencional para usar a medicina alternativa. Então, alternativa significa usar um ou outro, que não é legal. Aqui a gente tem uma curva que mostra que pessoas que abandonaram o tratamento convencional e que não tinham câncer que se espalhou, quando o câncer se espalha para outros órgãos, né, a gente chama de metástase isso. Vejam que essas pessoas morreram mais. Essas pessoas não tiveram uma qualidade de vida. Então, hoje, ok, infelizmente, eu estou com câncer, tem que fazer o tratamento tradicional, sim. E os óleos essenciais vão ajudar. De que forma? Eu vou mostrar mais para frente. Mas é importante a gente pensar que os óleos essenciais e outras práticas, elas integram o bem-estar do paciente. Quando evitam, se Deus quiser, que você entre no quadro de câncer, sim, ajuda bastante, mas uma vez que você entrou no quadro, foi diagnosticado, aí é o médico. E aí a gente tem que trabalhar junto com o médico para estar usando os óleos essenciais, né? Porque realmente esses estudos mostram a importância da gente falar, isso aqui é bom para câncer. E aí o que acontece? Não, então eu vou usar só isso. Gente, isso é muito perigoso. E por isso que a gente tem que ter consciência e saber como falar as coisas. E se não sabe, é melhor nem falar, entendeu? Então, é só para vocês entenderem a importância e os porquês. Não é que a Anvisa é chata, não é que os médicos não querem saber, mas a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente percebe que tem lugar para tudo. E essa médica oncologista, ela comentou sobre quais são os principais problemas do paciente com câncer durante o tratamento e após o tratamento. Fadiga. Eles têm uma fadiga muito grande. E aí a gente tem realmente alguns como o próprio hortelã-pimenta, né? A gente tem algumas, talvez a gente pensa no Motivate, um hortelã-pimenta junto com uma laranja, para dar aquela motivação, você pode dar um Motivate, ajudar. Aqueles óleos como o Tyr, né? Que ajuda. Eu gosto muito ai, gente, tem um que me fugiu o nome agora, que também é cítrico, né? Com baunilha. Então, você pode ajudar com a linha emocional, a dar mais ânimo, né? Ajudar nas fases. Agora, obviamente, que se está em tratamento, sempre converse com o médico que está tratando. Por quê? Óleos essenciais podem sim interferir, muitas vezes, com os medicamentos. Podem, por exemplo, dificultar a saída de um determinado medicamento, e ele vai se tornar mais tóxico, um medicamento de câncer, que está sendo utilizado, ou pode facilitar a saída do medicamento e ele não fazer o trabalho como ele deveria. Então, sempre o médico tem, nunca... E detalhe, a gente descobriu-se, né, que existe uma quantidade muito grande de pacientes que não avisam seus médicos. Então, é importante, sim, avisar durante o tratamento, evita. Melhor evitar, e aí depois do tratamento, quando tiver uma segunda fase sem nenhum medicamento, aí você pode verificar e pode estar usando mais com segurança os óleos essenciais, tá?
E o que os médicos utilizam na fase da fadiga? Atividade física, né? Lógico que aí cada câncer, o médico é que vai estar prescrevendo. E aí, se o médico autorizar, a gente tem tantos óleos maravilhosos, que inclusive são usados, né, para câncer, como a laranja, o frankincense, que eu acabei de falar, o hortelã-pimenta. Então, o médico autorizando uma atividade física para melhorar a fadiga, para ajudar, olha que maravilha, né? Yoga, nós temos o kitzinho de yoga maravilhoso, que ajuda também, né, com relação à fadiga. Massagem, óbvio que a massagem é contraindicada para câncer, mas se o médico indicar, é porque ele sabe que naquele câncer específico e no local não vai ter problema. O médico tem que estar sempre sabendo. Terapia comportamental, o sono, a lavanda aí. E, logicamente, a dieta. Infelizmente, muitos médicos não ligam para a dieta, e ela é extremamente importante. Então, até a médica oncologista estava falando sobre isso. Então, vejam que existe, sim, indicação de práticas integrativas, e os óleos essenciais podem ser maravilhosos para isso. A segunda maior causa de desconforto para o paciente com câncer é a dor. E aí a gente tem que 50%, 60% dos pacientes têm algum tipo de dor forte durante o tratamento, e aqueles que sobrevivem ao câncer seguem com alguma dor crônica. Eu não preciso nem falar para vocês quantos óleos maravilhosos a gente tem, mas pensando nos mais seguros, a lavanda, frankincense, e aí os outros óleos a gente pode também estar indicando conforme a liberação do médico, ou se o paciente não estiver fazendo uso de nenhum medicamento, né? É muito importante isso. Então, vejam que maravilha aí que a gente pode estar ajudando. Por exemplo, técnicas de mindfulness são excelentes para ajudar a controlar a dor. Relaxamento, a lavanda, né? Frankincense, espiritualidade, conexão, massagem, acupuntura. Então, o tratamento da dor do paciente com câncer, ele tem as práticas integrativas, e os óleos essenciais ajudam bastante também, né? Qual o problema, né, com relação à oncologia integrativa, né? Quais são os desafios, né? É exatamente o fato, né, da gente saber que os maus hábitos, né, o problema das pessoas não pensarem nas atividades físicas, né, o consumo de alimentos, né, ultraprocessados, eles acabam piorando, né, a vida do paciente, né? Então, é importante que o médico, né, o oncologista, ou que as pessoas que estão ao redor adotem práticas e, ao mesmo tempo, agentes facilitadores, que aí, gente, os óleos essenciais são maravilhosos, para que a prevenção do câncer, né, como a gente falou lá, aqueles 5... A gente mesmo hoje, você já pode cuidar da sua saúde agora, se alimentando bem, diminuindo a sua... Se você tem excesso de gordura, tira ele, que não vai fazer bem para você, lembrando de dormir bem, enfim, isso é o que a gente chama de prevenção. E durante o tratamento, a gente vai ter que cair na mão dos médicos, mas aí é importante, talvez você sempre procure saber que médicos, como esse oncologista, por exemplo, de repente a gente tem um outro médico próximo de você, ou no lugar onde você está tratando, ou de alguém que você conhece está se tratando, que seja aberto às práticas integrativas. E aí é importante a gente estar orientando e, ao mesmo tempo, passando para eles essa maravilha que a gente pode estar ajudando, né? Inclusive, agora temos esse MetaPower maravilhoso que eu estou experimentando aqui no Brasil, que é uma forma eficiente de você controlar o excesso de alimentação, porque, infelizmente, todos nós já estamos um pouco viciados, né? E aí, quando a gente pensa em como integrar tudo isso, é bom vocês entenderem que qual a diferença entre a medicina convencional e a terapia integrativa. Na terapia integrativa, você enxerga a filosofia, né, da terapia integrativa a experiência prática, olhar o paciente como todo,
ela é centrada no paciente, ela vai atrás dos múltiplos sintomas do paciente e não simplesmente direto na doença, porque às vezes o médico, dentro da medicina convencional, ele vai direto na doença. Se você falar, estou me sentindo um pouquinho mal, ele faz exame, não aparece nada, você está bem, quando você estiver doente, você me procura. Legal, né? Eu quero não ficar doente, eu quero estar bem para mesmo se eu ficar doente, eu conseguir me recuperar. Então, ele é muito ligado só na doença, né? E quando a gente pensa na terapia complementar, a gente pensa em harmonizar o paciente. Já dentro da terapia convencional, na médica, aí a luta contra... É tudo uma luta, né? Luta contra o câncer, luta contra... E aí você vai lá, corta, passa remédios, põe radioterapia, enfim. E aí é como se trata, né? Com hormonioterapia, terapias imunológicas, né? Já a terapia a terapia integrativa, ela usa medicina herbal, onde está inserida a aromaterapia, a acupuntura, técnicas de toque, terapias de movimento, como yoga, tai chi, enfim, equilíbrio, e práticas espirituais também. Então, é aí que está a diferença, né? Entre um profissional e outro. E o ideal não é ter um e o outro. O ideal é que a gente some tudo. Por isso que a gente chama de integralidade. Uma coisa maravilhosa, gente, que está saindo agora, não tem estudos, é que a natureza melhora o ânimo, não só dos pacientes em tratamento contra o câncer, mas a gente também. Colocar o pé no chão, estar em contato com a natureza, diminui o estresse, melhora o seu terreno biológico, e o contato com a natureza é muito importante para o ser humano. Adivinha o que está dentro da natureza dessas árvores maravilhosas, das coníferas, das flores? Óleo essencial. Às vezes a gente não tem condição de estar na natureza, mas aí, ó, aqui, ó. E eu trazendo a natureza para dentro da minha casa. Gente, eu tenho uma floresta aqui em casa. Não vai substituir, mas ajuda. Vejam que lindo, que maravilha que é isso, né? A gente pode fazer um meio caminho aí. E aí, isso é tão importante que eles fizeram um estudo na década de 80, colocou pacientes internados com câncer, né? E alguns tinham uma janela com vista para a natureza. E outros quartos não tinham. Aqueles que tinham uma vista para a natureza saíam do hospital antes e se recuperavam mais rapidamente. Gente, apenas de olhar para a natureza. Olha que interessante, vários trabalhos reportados, né? Também colaborando para isso. Então, você imagina você olhar para a natureza e você sentir a natureza. Olha, vocês entendem a profundidade disso e como a gente tem coisas maravilhosas para passar e compartilhar com os outros? Isso é muito sério, né? Essa é a fofa da doutora Sabrina Chagas. Ela nem sabe, gente, que eu estou usando. Eu vou falar depois para ela, porque eu fiquei tão animada com o material dela que eu já preparei hoje mesmo para vocês. E sigam ela no Instagram, deem uma olhada nas dicas que ela coloca, ela é muito legal. Doutora Sabrina Chagas, esse é o Instagram dela, né? Esse material, né, que eu passei para vocês, eu tirei de uma apresentação dela, né? Que eu achei lindo, né? Imagina um médico oncologista integrativo, né? Da medicina integrativa. A gente não, gente. A gente pratica práticas integrativas de bem-estar. Os médicos é que usam o termo medicina integrativa. Nós somos, né, simplesmente práticas. Somos práticos, né? E aí, pensando agora, já nas práticas integrativas, vamos falar um pouquinho da lavanda. Por que a lavanda ela é tão importante na terapia complementar do paciente oncológico? Gente, existem trabalhos, revisões sistemáticas falando das propriedades da lavanda como ansiolítico, diminuindo a dor do paciente oncológico. Isso já está provado. Aqui, esse trabalho, né, uma revisão sistemática do efeito da lavanda, ele analisou 270 trabalhos, selecionou 13, os 13 melhores, e chegou à conclusão de que sim, a lavanda ajuda sim o paciente oncológico. Aidinha, como? O principal que eles usaram nem foi com difusor, né? Porque a maioria foi feita em hospital. Colocava-se o olhinho essencial no chumaço de algodão próximo do paciente, né? Pode ser um colarzinho difusor, um
botãozinho mesmo e fizeram o trabalho. E só isso, às vezes por 2, 3 minutos, meia hora, já ajudou o paciente, né? Os testes foram trabalhos feitos não em laboratório, não em células, mas trabalhos sérios. Então vejam que lindo que é isso. Um outro óleo, né, que é o frankincense, o olíbano, ele realmente, aqui eu tirei uma pequena foto. Se você entrar no PubMed, que é onde tem os trabalhos, o frankincense, ele está sendo muito utilizado em diferentes células de câncer, né? Antes, esse trabalho aqui, eu peguei uns trabalhos mais novos, de 2022, 2021, mas lá atrás a gente já tinha a comprovação de que células com câncer, o que o frankincense fazia com elas? Além dele inviabilizar a célula de câncer, ou seja, ela não consegue crescer, muito pelo contrário, ele induz a morte dessas células, né? Que é a apoptose, que a gente chama, porque a célula, quando ela não está bem, o corpo já lança ela para a morte. Aquela célula que sobrevive à morte, porque ela está toda estragada, ela já está toda, o DNA dela não é o DNA do tecido saudável, é um outro DNA que faz com que ela cresça, ela se desenvolve e ela nunca mais morre. Gente, câncer é célula imortal, que esquece que, no final, ela acaba matando o próprio hospedeiro e vai morrer também. Mas ela começa a se desenvolver. É uma célula doidinha. Então, vejam que sério que é isso. Por isso que você corta, põe radiação, quimioterapia. É tão agressivo, né? O tratamento para ela, porque você tem que realmente tirar ela de circulação. E vejam que bacana que o frankincense faz em várias culturas de células, inclusive tem alguns testes já em vivo. Óbvio que eu não estou falando para você, mas você imagina que você tem um óleo que vai ajudar e você está com ele no difusor. E não só isso, ele diminui a inflamação, o que é ótimo para ajudar a equilibrar as células e se recuperar de um câncer. Ele ajuda a acalmar, né? Melhora o sistema imunitário saudável, porque quem reconhece célula de câncer e limpa o nosso corpo é a nossa imunidade. A imunidade saudável tem que estar bem. E contribui para a regeneração celular. Então, o frankincense também é muito importante, né? Existe, inclusive, um trabalho legal que a gente vive falando da melatonina, e a melatonina e a lavanda, que ela ajuda a melhora o sono, né? Além de reduzir dor e os aspectos ansiolíticos. E também ela trabalha com a questão do estresse, a raiva, medo, ansiedade. Ela ajuda a pessoa a se liberar dessas emoções negativas, a se equilibrar. Então, é muito importante. Imagine uma pessoa que já sabe que está com o diagnóstico de câncer e passou por vários tratamentos, né? Muitas vezes complicados, como a lavanda pode ajudar. E aí, aqui, eu estou mostrando para você, a gente está na sala da onde eu vou fazer o meu mestrado, que chama Sala Lavanda, que é onde as mulheres submetem a biópsia no AC Camargo. Vejam que lindo já o grupo do AC Camargo, você já tem aqui a foto, né? De uma sala de lavanda, de um local onde se planta lavanda na França. Então, você imagina você ter a foto da lavanda e o cheiro da lavanda. Olha que bacana. Como isso vai ajudar e acalmar aquela pessoa que está ali submetendo a um exame, né? Que a gente espera que não, mas pode até ter um resultado aí de que ela realmente, a pessoa vai ter um câncer de mama. Essa é a sala de biópsia de mama lá do AC Camargo. E lembrando também que quais são os métodos minimamente invasivos que a gente pode estar usando com mais segurança, é o aromático e também nos pés, né? Porque nos pés você pode fazer massagem, os pés eles costumam filtrar e levar células para todos os órgãos do corpo, e você pode equilibrar uma pessoa, por exemplo, usando um balance, né? Que é um óleo bem tranquilo, e aí estimular, vamos dizer, a parte que vai ajudar a relaxar. Lógico que sempre com conhecimento do médico. Então, a reflexologia é uma boa dica para ajudar a diminuir a questão do cansaço, para diminuir a dor e para melhorar o humor dos pacientes, né, das pessoas que estão aí com a gente, que estão precisando de uma ajuda, precisando de uma cura. E
Aqui vai o meu convite para vocês. Gente, nós estamos no meio do curso de práticas integrativas e complementares em oncologia do AC Camargo. Vocês podem se inscrever esta semana, porque semana passada, sexta-feira, né, começou a aula e eles ainda mantiveram abertos para aquelas pessoas que querem entrar. Você pode ser um terapeuta integrativo, pode ser da área de saúde, pode ser alguém que queira conhecer mais. Gente, entre. Conheçam, entendam as práticas integrativas, para poder utilizar de uma forma mais eficiente, com mais sabedoria, os óleos essenciais, porque aromaterapia é uma prática integrativa. Então, fica aqui o meu convite. Quem quiser, entre em contato comigo lá, manda um oi para mim no meu Instagram, Idinha Saúde Essencial. Quem tem o meu WhatsApp pode falar comigo. Esse curso é online. São 12 de 75, você vai ter a certificação pelo AC Camargo, e eu vi estudantes lá no curso, então eu fiquei animada para convidar todo mundo. Então, eu acho que é importante, sim, e vocês podem fazer. Eu acho que é legal a gente estar aqui, né? E para compartilhar conhecimento, mas é bom fazer várias coisas com os óleos essenciais, mas é bom a gente ter mais conhecimento, sim. E aqui fica, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, a gente está aberto para as perguntas, né? E fica a minha gratidão aqui por vocês terem me ouvido aí sobre assuntos que eu adoro falar. Opa. Oi, oi, Idinha. Será que a gente para a gravação para deixar para perguntas? Eu não sei, tem um monte de. Acho que tem alguém. Tem um No chat. chat. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Mas eu vou parar o record. Sofia, você está aí ainda? Muito bom, Idinha. Maravilhoso. Eu só estou conseguindo. Bom, gente, se alguém quiser colocar, tem alguma dúvida, se eu puder responder, né? Porque até a gente lê lá tudo que está no chat, eu estou aqui à disposição. Idinha, você pode depois passar aquele